Se atingirmos um só coração, a ponto de gerar transformação de vida, desejo de novas realizações e ousadia para agir, então valerá a pena. Lá em 2 Reis 5, conta a história de uma menina. Uma menina que tinha sido levada cativa. Uma menina que tinha sido tirada do meio do seu povo. Uma menina que viu a sua terra ser destruída, que viu seus familiares sendo destruídos. Uma menina que vivia na casa do seu principal opressor, aquele que chefiou, aquele que comandou a batalha, que destruiu o seu lar. Essa menina, na história, não tinha nem nome, ela não tinha identidade. Essa menina vivia sem poder fazer suas próprias escolhas, porque ela era escrava. Ela não podia escolher seu dia de trabalho, seu horário de folga. Ela não poderia escolher o que ela ia comer, o seu lazer. Era uma menina que vivia em uma situação de opressão. Ela era escrava. Esta menina começou a perceber que ali, naquela casa onde ela vivia, algo estava errado. Logo em seguida, ela percebeu que aquele mesmo homem, o seu principal opressor, estava vivendo em uma situação de sofrimento e que em breve, se algo não acontecesse, ele poderia ter grandes consequências, como também precisar viver longe de seus familiares, ser excluído da sociedade, pois ele tinha lepra. Essa menina, então, olhou para sua senhora, que era esposa do seu principal opressor, e disse assim: olha, se ele soubesse que lá na minha terra tem um homem que é muito usado por Deus, que já realizou muitos milagres, ele correria para lá. Ela estava falando de Eliseu. Então, aquela esposa que, claro, né, não queria perder o seu esposo, não queria mais ver aquela situação de dor e de tanto sofrimento, sem hesitar, correu e disse a ele: vá atrás daquele homem. Mas principalmente, o que eu queria destacar aqui foi a intenção dessa menina. Essa menina, ela poderia ter um sentimento de vingança, né? Falar: olha, agora você vai sentir o que eu senti quando você me afastou de minha família. Mas não, aquele coração bondoso, cheio de amor, mesmo em meio a uma circunstância tão ruim, ela falou: eu quero ser protagonista de uma nova história. E ao invés de vítima das circunstâncias, ela se tornou protagonista de uma história, de uma linda história, de uma história de cura, de uma história de perdão, de uma história de renovo. Ah, aquele homem Naamã, ele correu, ele foi atrás da cura. Ele queria tanto que não importava o que a longura, não importava o que ia acontecer. Ele foi atrás da cura, porque era algo que o coração dele desejava, que ele realmente precisava. Então, Eliseu ouviu falar que Naamã estava chegando e só mandou um recado: ó, você vai mergulhar lá 7 vezes no Rio Jordão. Ah, eu fico pensando em Eliseu, né? Mesmo sabendo que Naamã era um homem tão importante, ele não teve medo de falar o que Deus queria. Ele não falou: nossa, como eu vou falar para Naamã mergulhar 7 vezes naquele rio tão sujo? Não, ele não hesitou. Ele simplesmente disse o que precisava ser feito, sem se importar se Naamã era um grande ou um pequeno. Ele simplesmente deu a receita da cura. Naamã pensou, hesitou por um momento, mas ele se despiu do orgulho e foi curado. E nessa história eu vejo 4 personagens lindos. Eu vejo um comandante
de um exército poderoso que se humilhou, mas conseguiu a cura. Eu vejo Eliseu, que não teve medo de dizer, mesmo para aquele comandante de um exército tão poderoso, que ele precisava mergulhar naquele rio sujo para ser curado, né? Aquele homem que não falou assim, nossa, como eu vou dizer, como eu vou instruir essa pessoa? Ele simplesmente foi ousado e fez o que Deus mandou fazer, independente para quem seja, de que forma ele se vestia de ousadia em todo tempo e cumpria a palavra de Deus. Eliseu, um homem cheio do Espírito Santo. Veja uma esposa que prontamente estava ali para cuidar do seu lar. E ela poderia pensar assim, mas como eu vou parar para ouvir uma simples escrava? Imagina que eu não vou ouvir uma simples escrava. Não, aquela moça, aquela esposa estava pronta a trazer cura para o seu lar. E principalmente essa menina, que sem nome, sem identidade, sem família, não se vitimizou, não guardou para si aquilo que ela tinha de tão bom, de tão grande. E esta menina teve a oportunidade de ter a sua história escrita no livro, na Bíblia. Até hoje nós conhecemos aquela menina. Até hoje nós nos espelhamos naquela menina. Que você, independente do seu tamanho, independente de ter o seu nome reconhecido ou não em algum lugar, independente da sua situação, daquilo que a sua história te levou, o que você vai fazer com tudo isso? O que você vai fazer com o seu sofrimento? O que você vai fazer com a sua história? O que você vai fazer com aquilo que aconteceu lá atrás? Que você junte tudo isso em uma caixinha e diga: eu quero ser protagonista da minha história e de uma história de excelência para a vida de outras pessoas. Que você tenha um olhar para a cura, que se ao menos uma pessoa for curada, se ao menos uma pessoa for liberta, se ao menos uma pessoa se tornar alegre, se ao menos uma pessoa conhecer a Jesus Cristo através de sua história e da sua vida, então valerá a pena.